Fala galera, só de boa? Vinícius na área e o Planeta Sigma, seu canal de atualidades. Vocês sabiam que, segundo dados do Corpo de Bombeiros, mais de 3.100 afogamentos foram registrados no estado de São Paulo e as situações de mais ocorrências acabaram sendo aí localizadas no nosso litoral? Pois é. Com a chegada do verão, os casos tendem a aumentar, e isso parte tanto da displicência dos banhistas, que muitas vezes não respeitam os limites e as orientações vindas do salva-vidas, e até questões que muitos acabam entrando no mar embriagados, né, perdem a orientação, e isso associado aos perigos do mar, como a chamada corrente de retorno, e é dela que eu vou falar. Estas correntes de retorno, elas podem ser caracterizadas como fluxos de água que saem das praias em direção ao mar e aumentam de velocidade de forma muito rápida. Elas geralmente localizam entre ondas violentas e parecem uma parte mais calma do mar. É aí que pode aí seduzir banhistas mais inexperientes. E quem estiver dentro de uma e não souber o que fazer pode correr um sério risco de vida. Logo, esse fenômeno ele pode ser definido como a consequência do refluxo do volume de água que retorna da costa de volta para o mar em virtude da força gravitacional. Em muitas situações, esta corrente de retorno, no caso mais extremo, vamos colocar assim, banhistas, surfistas, eles são literalmente aí lançados até as águas mais profundas, né? Pela força dessa água que acaba vindo numa velocidade surpreendente. E se você não souber nadar, a situação pode piorar mais para o seu lado. Você vai entrar em pânico, né? Vai ficar aflito, e isso só vai agravar a tua situação. E como nós podemos definir a sensação da corrente de retorno? É quando você está numa área do mar, que eu já citei para vocês, na parte mais calma, onde as ondas estão mais baixas, ou até mesmo quando ela não tem a presença de onda, vai fazer com que a pessoa, né, entre no mar, nesse setor, correto? E aí é onde ela entra no fluxo dessa corrente e o mar vai puxando ela para onde? Mar adentro, né? Vai te puxando aí até a região mais do fundo do mar, vamos colocar assim. E como é que nós podemos caracterizar outras situações provenientes do que define uma corrente de retorno? Por exemplo, ó, quando vocês encontrarem uma água mais amarronzada, mais descolorada, né, no caso, devido à agitação da areia, né? Porque você vai ver, tem hora que você vai ver o sedimento, né? A areia do fundo do mar, mais para cima, ocorre uma movimentação, está sendo causada pelo retorno dessas águas. Por exemplo, outro a gente pode citar as águas com uma tonalidade mais escura, aí no caso devido a maior profundidade, né? Vai ser atrativo para os banhistas mais desavisados. Nós também temos uma movimentação de ondas que irão quebrar com menor frequência ou nem vão chegar a quebrar devido ao retorno das águas, aí no caso de maior profundidade. Por exemplo, outro local onde o surfista experiente geralmente entra no mar, aí a gente está colocando a prática mais esportiva, né? No caso, o surfista ele vai ter uma desenvoltura, um desempenho de surfar e de nadar, então logo ele vai até mesmo identificar a corrente de retorno e vai conseguir se livrar dela, né? Uma vez que essa corrente de retorno vai aumentar o fluxo, no caso, para ele praticar o esporte. Outra situação também, você vai encontrar espuma e mancha de sedimento na superfície, no caso, além da arrebentação. Então a gente vai ter vários indícios de corrente de retorno. Por exemplo, a corrente de retorno ela é evidente quando a maré está mais baixa, correto? Então a gente vai, né? A natureza ela sempre fornece indícios, só que a gente tem que ter o quê? O conhecimento para identificar essas situações. Então, conforme imagens aí são mostradas, nós temos aí a questão da estrutura de uma corrente de retorno, né? No caso a gente tem a praia, né? Aí você vê a boca, o pescoço, a cabeça. Justamente onde está a boca, o pescoço e a cabeça é onde nós temos a corrente de retorno, né? E nas laterais as ondas. Então é a parte que não tem onda e é a área do fluxo que vai aí praticamente te sugar no caso, né? E como nós vamos sobreviver? Vamos supor que a gente caia numa corrente de retorno e como é que a gente vai sair dessa corrente de retorno? Vamos observar aí nos gráficos, né? Primeiro,
conhecimento aí já está adquirido, né? Você já sabe reconhecer uma corrente de retorno. Depois, o primeiro sinal que você deve sair da água imediatamente é quando você sente uma puxada forte do mar. Se você estiver submerso até o peito, será muito mais difícil de sair. No entanto, se a água estiver pela cintura ou mais rasa, você ainda tiver um ponto de apoio para os pés, simplesmente sai andando para a praia ou para o lado oposto para sair da correnteza. Depois, né, vale sempre ressaltar que entrar em pânico não ajuda em nada, né? Permaneça calmo, não entre em pânico, senão você pode perder o controle e as chances de você sair cairão drasticamente. Embora ser engolido pelas ondas dê a sensação de que você está sendo puxado para baixo, a corrente de retorno não faz isso. Ela simplesmente levará para o alto mar. Nadadores experientes têm mais chances de escapar, a não ser que insistam em nadar contra a correnteza, o que cansa mais e pode condenar as suas chances de sucesso. Depois nós temos uma outra etapa aqui na 4 que vocês estão vendo, né? Se você não for um nadador experiente, peça ajuda. As correntes de retorno são particularmente perigosas para quem não está acostumado a nadar no mar. Se você perceber que não conseguirá voltar para a areia por conta própria, acene com os braços e grite para chamar a atenção de um salva-vidas ou de outros banhistas. Outra situação, nade paralelamente à costa para escapar da vala de água. A maioria das correntes de retorno tem menos de 10 metros, mas elas podem ter até 60 metros. Nunca tente nadar contra a correnteza em direção à praia. Nade para o lado para sair da vala de água. Nade em direção à praia em sentido diagonal. Quando chega ao fim da corrente e você conseguir sair dela, seja nadando ou boiando, volte para a faixa de areia. Nadar na diagonal para longe da vala reduzirá suas chances de voltar para dentro dela. É possível que você tenha bons metros para nadar pela frente. Nesse caso, pare para descansar e retorne. Aí, pessoal, segue aí algumas orientações, algumas dicas, né? É lógico que na hora da situação você vai acabar ficando nervoso, mas procurar manter a calma sempre e nunca, né, cometa exageros, né? Não coma e vai direto pro mar. Não, se for beber aí bebida alcoólica, tenta evitar o mar. Não vá muito para o fundo, respeite os limites impostos pelos salva-vidas aí para você curtir um verão aí sem passar por perrengue e não acabar aí com a sua vida. E detalhe, pessoal, peço aí a gentileza para que vocês compartilhem esse vídeo para mais pessoas, para você ter um verão aí tranquilo e sossegado. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Valeu, até a próxima. Fui!